Olá, pessoal. Vamos começar mais um Café com Reflexão. Novamente aqui para convidar vocês a pegar a sua xícara e refletir um pouquinho conosco. Hoje eu estou muito feliz porque temos uma convidada de honra. Daqui a pouco eu apresento ela. Primeiro eu quero agradecer pela parceria, pedir a vocês que me sigam nas redes sociais, prof.crismota. Agradeço também a Marcos Vinícius, que me ajuda nessa construção aqui do Café com Reflexão. Desde já, obrigada pela companhia. E agora vou apresentar nossa convidada, minha amiga, minha colega, professora Patrícia Dávila. Iremos falar sobre direitos humanos, inclusão, diversidade. E eu não teria um nome mais propício para falar desse tema do que Patrícia, que eu já conheço, e temos aí uma trajetória juntas de parceria enquanto professoras do ensino superior. A professora Patrícia Dávila tem um currículo extenso. Vou ler aqui um pouquinho para vocês. Possui graduação em Pedagogia, mestra em Ciências da Educação, especialista em Planejamento Educacional, em Neuro e Psicopedagogia Institucional, em Deficiência Auditiva, no curso de Graduação Especial. É professora do Ensino Superior. É também coordenadora pedagógica do Centro de Apoio Pedagógico Especializado Aurélio Pires, dentre tantas outras coisas que Patrícia faz, palestras, formações, que tratam muito de temas voltados para a inclusão e para os direitos humanos. Por que a ideia de falar de direitos humanos, de inclusão? Ultimamente, a gente ouve muito. Eu estava observando a grade dos cursos, principalmente na educação superior, e eu acho que não tem mais nenhum curso que não tenha uma unidade curricular, uma disciplina que trate de direitos humanos, inclusão e diversidade. Dentro dessas mudanças e da complexidade que é o mundo, que é a nossa sociedade, é cada vez mais urgente falar do ser, do que podemos fazer e de que não haja impedimento para sermos o que quisermos ser. E muito da prática da professora Patrícia está voltada para esse caminho da inclusão e de pensar a diversidade na sociedade. Gostaria muito, professora, minha amiga, que falasse um pouco da sua experiência profissional, atrelando também a sua formação voltada para esse lugar dos direitos humanos, da inclusão e da diversidade. Oi, Cris, estou muito feliz pelo convite. Cris é uma pessoa muito querida, ela é uma companheira já há alguns anos, né, no ensino superior. E assim, Cris, eu já estou há 15 anos nessa área, né, embora na educação um pouquinho mais de 30, né, metade dela na educação especial. Isso. E a gente vem trilhando um caminho em que a gente percebe que dentro dos avanços e retrocessos que a gente tem vivenciado, está começando a emergir um saldo positivo, né? Isso aí eu andei um pouquinho triste durante um período, né? Mas graças a Deus a gente pôde rever, houve tempo de rever, né? Essa questão da inclusão como um processo de garantia de direitos, né? E aí você fala da questão dos direitos humanos, o direito principalmente da dignidade, de ser reconhecido como tal, de ter a sua identidade, né? Suas identidades, como diz Stuart Hall, reconhecidas, e trabalhar nessa área com o público da educação especial, em especial, né? Que são pessoas que muitas vezes necessitam de terceiros para garantir o seu direito, né? Necessitam das famílias. Então, mais do que nunca, essas disciplinas, dentro de todos os cursos de graduação e obrigatório nos cursos de licenciatura, vem modificando, na tentativa de modificar, né, o processo de conscientização da nossa sociedade. Né? As pessoas que trabalham em suas diversas áreas precisam compreender que há espaço para todos. Né? A Constituição ela deixa muito clara isso, a educação é para todos. Eu sempre, quando falo de educação inclusiva, eu digo isso. Gente, não precisa de falar de educação inclusiva, porque a educação é para todos, entende? Então, se a gente continua discutindo esse assunto aqui hoje, Cris, é porque ainda existe exclusão. Exato. Então, a gente precisa realmente ganhar espaço para que não só os professores que estão envolvidos na causa, mas que as famílias, as próprias pessoas possam estar diante de um microfone, né? Diante de uma câmara e possam estar colocando seu posicionamento. Na última convenção, se eu não estou enganada, foi em 2018, tem um tempo, em que o tema foi nada sobre nós sem nós. Né? Então, assim, eu não tenho lugar de fala sobre esse processo, embora eu seja uma militante. Né? Então, é importante que a gente abra espaço para que as pessoas
que estão envolvidas, que estão vivenciando, sentindo na carne, na pele, possa também ter um espaço, um lugar para poder se manifestar. Verdade, Patrícia. Quando você fala nada sobre nós sem nós, a gente percebe que é um caminho grande, não é? A ser percorrido, porque precisa de representatividade, precisa de um ensino voltado para a inclusão, para que todas as pessoas estejam em espaços de mando, em espaços de poder, em espaços que pensam, inclusive, as leis para garantir direitos e em processos de retrocesso a gente tem algumas perdas, mas como você diz, o movimento também é fortalecido, a luta de pessoas como você e de tantas outras por um ensino mais inclusivo, mais igualitário e ter como consequência uma sociedade mais justa e que compreenda todos na sua humanidade. Para além de qualquer singularidade, é muito, muito importante. E já trazendo uma outra pergunta, que eu sei que muito você também é questionada por estar nesses espaços, em relação às nomenclaturas, a forma que a gente se coloca em relação principalmente a pessoas com deficiência, de como já mudou, não é? Que era chamado especial. Tantos nomes foram sendo de acordo a cada momento histórico, mas hoje a ideia de pessoa com deficiência, de que a pessoa chegue primeiro que a deficiência, então isso é um ganho muito grande. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo e também dessas relações de força entre os que lutam por uma sociedade mais justa e os que querem manter um status social ainda conservador que não cabe a todos. É interessante seu questionamento. Quando eu trabalho diretamente com pessoas com deficiência, né? Os deficientes visuais, obviamente, eles não gostam de ser chamados assim, né? Uhum. Aí eles falam, quando a gente coloca, numa situação, deficiente visual, eles não, quem disse a você que eu sou ineficiente? Eu sei fazer muitas coisas, né? Então, quando a gente fala pessoa com deficiência, como você colocou, a gente tira a deficiência e coloca a pessoa como evidência. Isso. E quando eu digo deficiente visual, deficiente intelectual, eu primeiro vejo a deficiência, primeiro eu vejo a limitação, primeiro vejo o que ele não consegue fazer. Né? E a gente esquece muitas vezes que as pessoas que possuem algum tipo de limitação não conseguem fazer porque os espaços, os ambientes não são inclusivos. Desculpe. Os ambientes não são inclusivos. Então, como é que eu posso garantir que uma pessoa que é usuária de cadeira de rodas e não cadeirante possa ter acesso a um ambiente que tem degraus, mas não há rampa? Ou quando há uma rampa tão íngreme que não permite que a pessoa possa sozinha se locomover. Então, o problema está nela? O problema está no ambiente. Exato. Né? Então, assim, eu sempre digo, se eu tenho um ambiente inclusivo, mais inclusivo, eu tenho uma menor, entre aspas, deficiência. Entende? Entendo. Porque é o ambiente que vai favorecer essa inclusão. Quando a gente fala nesse processo, a gente está falando de acessibilidade. E quando eu falo de acessibilidade, eu estou falando de garantir que essa pessoa tenha direito de estar nos diversos espaços. Então, uma acessibilidade pragmática, por exemplo, que é a lei, que são os decretos, estão aí, mas eles precisam sair do papel. Verdade. Né? A acessibilidade metodológica, como o professor trabalha na sala de aula, como é feita a flexibilização curricular, como é feita as adaptações e recursos pedagógicos, para garantir que essa pessoa possa acessar esse currículo. Acessibilidade tecnológica, que é essencial. Né? Se para a gente é importante, para a pessoa com deficiência, a tecnologia é essencial. Isso. Então, tudo isso aí vai depender de outros, né? Para que aconteça. Verdade. Mas existe uma acessibilidade, Cris, que essa não custa nada. Essa depende unicamente de uma pessoa. Que sou eu mesma, que é você mesma. Que é a acessibilidade atitudinal. Verdade, a nossa postura diante do outro. Né? A gente fala muito em empatia. Né? Tem que se ter empatia. Mas a empatia não só no sentido de se colocar no lugar do outro, mas também de compreender, né, o sentimento do outro, como o outro está naquela condição, como é que eu percebo isso. E me flexibilizar também, me sensibilizar também, porque, afinal de contas, somos todos seres humanos. Verdade, Paty, verdade. Gente, pega aí o seu café, que a conversa tá boa e vai puxando muitas coisas mesmo. Paty ia falando e eu ia lembrando de muitas falas dos meus alunos do curso de medicina, que a gente está trabalhando com esse recorte. E teve um que disse, professora, a gente percebe que as empresas, por exemplo, têm uma cota lá para pessoas com deficiências, mas é porque está na lei, elas precisam cumprir. Eu disse para ele, olha, já é um avanço, mas quando você traz, Paty, essa parte da decisão, do atitudinal, está muito ligada à pergunta do meu aluno. É um avanço, é importante, mas o quanto é importante essas transformações começar a partir da nossa atitude.
E como você já trouxe também, essa atitude, essas mudanças na atitude, estarão muito relacionadas a como a sociedade caminha, as mudanças também estruturais, porque na medida Sim, que estamos aqui falando, estamos propondo que as pessoas repensem o seu jeito de olhar, repensem a sua linguagem, repensem a sua atitude como um todo. Então, há muitas coisas. Assim como há um outro ponto, um outro aluno falou à professora, eu lembro que há 10 anos atrás falávamos sobre isso quando eu fiz uma outra graduação, e estamos aqui novamente. Aí eu disse, pois é, estamos aqui, mas não podemos desconsiderar os avanços, o fortalecimento dos movimentos e a necessidade de continuar falando. Porque, como você mesma disse, a sociedade ela não foi estruturada e pensada para todos. Quando a gente pensa a nossa sociedade brasileira, a forma que foi engendrando o jeito de ser, os padrões, muitas pessoas ficaram de fora e se faz necessário diálogos como esse, não é? Aí eu gostaria já de puxar uma questão para você. Quais são os principais entraves que você percebe no seu processo enquanto professora, formadora, enquanto cidadã, para o processo inclusivo, para que ele se dê de forma mais enérgica e em atitudes cotidianas também? Esse café com reflexão, esse podcast, ele está muito nesse lugar de trazer aspectos, questões cotidianas, mas que nos incomodam, que nos mostram o tempo inteiro que é preciso ter respeito, que é preciso olhar para o outro na diversidade e na singularidade, não é? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses entraves, as dificuldades mesmo. eu tenho 15 anos nessa área. E há 15 anos nós tínhamos alguns entraves, que eu considero até maiores do que hoje, que era garantir o acesso dessas pessoas à educação, no ensino regular, né, na escola propedêutica. E a gente lutava com isso com os pais, porque a gente ouvia assim dos pais, olha, a escola negou a matrícula para meu filho. E aí nós tínhamos que fazer ofício, considerando, mostrando o que a lei trazia, né, que a 2010, que foi quando eu entrei na educação especial, não tinha a menor ideia do que era aquilo, eu tive que estudar, fazer formação, fazer pós, me especializar para poder compreender aquele novo processo. E, digo a você, para mim também foi difícil eu conseguir me envolver nesse contexto. Porque eu vinha de uma cultura, de uma escola que não recebia. Nós somos de um tempo que nós não tivemos colegas com deficiência na sala de aula. Verdade. Né? Hoje você vê que a sala está aberta para todos. Então, assim, em 2010, quando eu comecei, era difícil você conseguir incluir o aluno. Verdade. Às vezes o pai tinha que negar a deficiência e só dizer depois da matrícula. Hoje não, hoje eles sabem do seu direito. Então, essa questão da garantia do acesso, a gente nem discute mais. Né? A gente discute hoje a permanência com sucesso desse sujeito, que é a garantia dessas acessibilidades que eu falei. Não só as arquitetônicas, né? Não só as pragmáticas que já estão aí, mas garantir que esse sujeito tenha acesso ao currículo, acesso ao que a escola oferta, aos espaços dessa escola. Né? Não só a sala de aula, mas todo o espaço da escola. A gente vem, como eu falei, né, nesse processo, e hoje a gente fala muito na questão do anticapacitismo. O anticapacitismo não é só a luta pelo não capacitismo, mas, ou melhor, não é só você se dizer não capacitista, mas promover a luta pelo anticapacitismo, né? Você ser militante também. Mas eu não tenho preconceito, não. Eu tenho até um amigo que é cadeirante. Eu tenho um amigo que é cego. Eu tenho um primo que é cego. Entendeu? Não é sobre isso, mas você possibilitar que essas pessoas, que esses sujeitos se sintam partícipes dos processos que a sociedade está aí manifestando, tem em todo o seu aparato. Né? É garantir que essas pessoas possam se envolver, é defender essas pessoas diante de uma ação preconceituosa, é você poder se manifestar, olha, não é assim que se trata, não é assim que se fala. Né? Então, a gente se vê muitas vezes com um repertório, um vocabulário. Eu não sou capacitista, né? Mas eu brinco com meu amigo. Eu digo, olha, eu dei uma de João sem braço naquela situação. Olha, eu estava perdida, igual a cega em tiroteio. Né? Rapaz, você é autista? Nem parece que você é autista. Então, assim, a gente vem, né? A nossa cultura, ela vem com esses jargões e que a gente não se toca, que muitas vezes a gente está tendo atitudes capacitistas. Verdade. Ou, mais ainda, a gente acha que o sujeito é um Superman. Poxa, o cara é cego e agora é advogado. O cara é cadeirante, mas já é doutor, é médico. Verdade. Né? Como se fosse um super-homem, né? Um processo de superação tão grande.
Por quê? Porque a nossa sociedade impede que essas pessoas tenham o acesso com os mesmos direitos que qualquer um. Entende? Entendo. Paty, essa sua fala sobre capacitismo, para mim, é um dos grandes entraves, tanto para pensar políticas públicas a nível de Estado, quanto para pensar em um olhar atitudinal. Porque o currículo, a própria organização social, nesse lugar de gerencialismo, empresarial, que chama para a produtividade e nos faz olhar para o outro pensando que ele pode nos dar, o que ele pode oferecer. E muito a gente olha para o outro e vê a deficiência como limitador. Então, esse processo de desconstrução é uma questão de decisão também. Você falou isso no início. Para além das discussões, eu acho que na sua formação você fala isso, porque às vezes a gente tem muito álibi. A gente tem um álibi que, não tem, que teve uma formação frágil, a gente tem um álibi que não tem uma pessoa com deficiência na família, e a gente acaba não se comprometendo para uma vivência inclusiva. Não é? Então, eu vejo isso realmente como um grande entrave, porque somos também, nós, enquanto professores, no exercício profissional, seja qualquer outro, para produção, para fazer coisas e correr muito. E nessa corrida, a gente ora para aqueles que, junto com a gente, vai seguir. E esse capacitismo realmente dificulta, é um grande dificultador no processo inclusivo. Isso, Cris. E aí vem o que eu estava falando sobre a questão do vídeo. Você coloca pessoas numa mesma linha para uma corrida. E aí você diz assim, não, todo mundo tem o direito de chegar no final. Agora, quem vai chegar? Como vai chegar? Quais os critérios que foram determinados para que nessa corrida todos possam ter as mesmas oportunidades? Né? Nesse vídeo eu falava sobre a questão da mulher. Né? Ela disse, olha, eu já começo com atraso. Eu sou mãe de 2 filhos. Né? Você é homem, era ela e um outro rapaz. Você é um homem, então você vai concorrer para comigo com o mesmo com o mesmo cargo. Não, você já vai na frente, porque o cara vai olhar para mim e vai dizer, poxa, ela tem 2 filhos, ela vai terminar tendo que faltar trabalho para levar filho para a escola. O menino ficou doente, vai ter que levar médico. O homem não. Então, aí ela começa, né, a fazer um jogo mostrando que mesmo que você tenha o mesmo ponto de partida, a chegada nunca vai ser igual. Isso. Porque o percurso, né, esse percurso precisa estar aberto para que todos tenham a oportunidade de chegar. Né? E quando a gente fala desse capacitismo, é justamente sobre isso. Cada obstáculo, cada desafio que essa pessoa precisa vencer para chegar no seu ponto de chegada, para poder finalizar o seu percurso, é muito tortuoso. Aí a importância das oportunidades, das políticas públicas, do acesso, dos espaços físicos. Verdade, Paty. Paty, nesse seu percurso, na sua trajetória, experiência com educação inclusiva, tanto na formação quanto no exercício da profissão, eu gostaria que você falasse se tem algo que te marcou muito nesse caminho, na tua experiência, que te marcou, que te fez olhar diferente. Eu achei interessante quando você disse, não foi fácil para mim. E aí eu lembro quando eu e você fomos professoras de uma aluna com deficiência visual, como foi difícil, não tínhamos tido essa oportunidade antes, não tivemos uma formação específica para isso, mas não era hora de encolher os braços, e a gente juntas construiu aquele processo e foi muito interessante. Ensinamos e aprendemos muito. Eu queria que você falasse se teve alguma experiência que te marcou nesse processo. Muitas experiências marcaram. Assim, no ensino superior, não só a questão da pessoa com deficiência visual, mas a questão, às vezes, de uma limitação cognitiva, né? Um déficit cognitivo. Então, mesmo estando num curso de nível superior, a gente precisa promover esse espaço de inclusão, a gente precisa dialogar, encontrar alternativas para que essa pessoa possa estar inserida, né? Mas, assim, algo que me marcou muito foi quando antes de eu entrar na educação especial, eu gosto de relatar isso porque as pessoas pensam assim, poxa, ela é inclusiva desde sempre. Não, só que não. Em 2010, eu trabalhava numa escola de educação, um colégio de educação profissional, aqui na cidade. E aí, foi quando me chamaram para ser vice na escola especial, na então escola especial, né? Que era a escolinha Lions, na época. Lindo. E aí, a diretora me disse assim, Patrícia, nós estamos com um projeto aqui, eu gostaria que você trouxesse os alunos para se envolver e tal. Aí eu disse assim, não, tudo bem. Ela disse, até porque vai que um de nossos alunos vai estudar aí. Aí eu disse, como assim? Olha, a política foi em 2008, né? A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. E aí, isso foi em 2010. Então,
a política não estava a todo vapor, né? As pessoas estavam Bem inicial. se negando a, né? A Aderir. aderir, a aceitar, e eu era uma dessas pessoas que eu não acreditava. E aí, ela disse, vai que um surdo daqui conclui o ensino fundamental e vá para aí. Aí eu disse, como? Vai trabalhar em quê? Imagina, um surdo sendo técnico de enfermagem, não tem como ela como. Você já ouviu falar em sinalização luminosa? E aí começou a apresentar para mim possibilidade de incluir esse surdo. Aí eu, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado, né? E aí, 2 meses depois, eu fui removida para essa escola como vice-diretora. Eu disse, meu Deus, e agora? Então vamos estudar. E aí a gente começou a fazer a pós, e a professora me disse assim, para vencer o preconceito, a gente precisa conviver com a diferença. Eu disse, não, uma pessoa que estuda, está aqui estudando, não. Porque você estudando, você convive. Ela disse, não, você precisa conviver. E, de fato, olha, gente, com 30 dias que eu estava no CAP, eu já estava me comunicando em Libras. Porque eu precisei conviver com eles. Eu ficava na sala e dizia ao professor, me permita ficar aqui um pouquinho, só para poder eu aprender também. E, enquanto isso, fazer curso de Libras. Gente, com 30 dias eu estava me comunicando com os meninos, reclamando com os meninos, eles me ensinando outros sinais. Às vezes eu fazia um sinal errado, eles riam, diziam, você, burra. Mas assim, a gente aprende na diferença, né? Com a diferença. Montauan, ela diz o seguinte, é um privilégio conviver com o diferente. Né? Paulo Freire diz o quê? Que a gente aprende na troca do conhecimento. Né? Não é só na transferência do conhecimento, não é transferir conhecimento, mas produzir. Verdade. Construir isso junto com o outro. E é isso que a inclusão faz. Faz a gente, né? Liberta, né? Muito lindo isso, muito lindo. Libertador. E eu acho que o que vai dando mais certo é isso que você falou no final de Paulo Freire, do provocativo, do libertar-se, do tomar decisões, que é aí que a gente entende que precisa aprender. Quando você fala, você percebeu, eu preciso aprender, eu preciso entrar nesse espaço, ler, estudar. Então, a atitude de querer fazer o melhor. E o melhor de tudo, que é querer estar perto, querer estar com o outro. Porque, na verdade, a gente precisa estar com pessoas. O ser humano, ele é um ser social. Né? Então, ele precisa estar com pessoas. Importa se a pessoa é branco, negro, azul, amarelo, se enxerga, se não enxerga, se escuta, se não escuta. O que a gente precisa é acolher. Eu acho que o primeiro passo de uma acessibilidade atitudinal é o acolhimento. Né? Você acolhe o sujeito e você pergunta para ele, como eu posso te ajudar? Verdade. Não é você chegar, simplesmente, tem uma pessoa atravessando a rua, né? Você percebe que a pessoa ela apresenta alguma deficiência visual, você vai e pega na mão dele e leva? Não, você pergunta, eu posso te ajudar? Eu não sei como ajudar, então eu pergunto novamente, como eu posso te ajudar? Né? Então, eu acho que a gente precisa sair desse lugar, né? De que eu sou superior, de que eu... Não, a gente está num processo de evolução. O ser humano está evoluindo. E quando a gente fala assim, porque a sociedade é excludente. Gente, eu pergunto logo, quem faz parte da sociedade? Onde é que eu estou nesse processo aí? E a gente precisa estar o tempo todo se questionando, né? Para que se abra esse espaço, para que se acolha as pessoas, para que se dê oportunidade a todos. Né? Uma equidade de verdade. Verdade, Paty, porque as estruturas realmente são muito desiguais, as formas que a sociedade foi pensada, mas se não tiver a nossa atitude de acolher, de repensar, a gente não sai muito do lugar esperando por leis e por mudanças maiores. Sim. Elas precisam realmente ser cotidianas, até para fortalecer a nossa luta, a luta do outro e galgar mais espaços de poder, não é? Para transformar as bases. É muito difícil em uma sociedade desigual em que a educação nunca foi para todos, mas, como diz Rodrigues Brandão, para o intelectual, para o operariado, as pessoas com deficiência não tinham esse espaço na educação. Hoje, como você já trouxe, tem, e a gente precisa aprender a trabalhar para que tenha manutenção, a permanência, e isso não é fácil. Mas depende da atitude, da formação, de formações continuadas, e momentos como este nos ajuda muito a refletir enquanto cidadãos, enquanto humanos. Eu gosto muito de trazer uma coisa, Paty, eu já falei isso em outro momento no Instagram de uma aluna, que eu coloquei um questionamento num slide, o que tínhamos de parecido entre nós e um menino de rua, para a gente discutir direitos humanos. E quando retornamos às discussões, os textos, ela disse, basta tirar a roupa, professora. E na hora eu olhei para ela assim, ela disse, basta tirar a roupa, a nossa humanidade. E ao longo do tempo a gente vai vestindo tantas roupas preconceituosas, tantos padrões que causam barreiras que nos distanciam, tanto físicas como as barreiras atitudinais. Sim. Então, é um prazer estar com você. Gostaria de fechar esse momento
lhe perguntando, você já falou um pouco nesse finalzinho, mas como podemos ampliar ainda mais esse movimento da inclusão a partir das nossas atitudes? O que é possível fazer para sermos anticapacitistas, para sermos pessoas que olhem para o outro na sua humanidade? Basta ser humano. Isso. Show de bola, Paty. É isso aí, gente. Basta ser humanos. E é assim que a gente termina, Paty, esse café com reflexão. Obrigada, pessoal, e até a próxima.